Tem ainda aqui mais ou menos umas 20 e poucas camisas. Tá subindo para vocês as peças lá no Instagram. E aí, mais um quiz da lojinha do Futebolaço. No final do vídeo eu respondo. Que camisa é essa aqui? Você lembra qual camisa? Tem que dizer o modelo da camisa e o ano, tá? Então, quero ver quem lembra dessa peita aqui. Enfim, vai aí ver, vamos fazer o teste da sua vascainidade, no final do vídeo eu respondo. Galera, a Copa do Brasil começou aí a terceira fase e olha, jogos encrespados, meu parceiro. Vamos aqui aos jogos de ontem. O Fluminense ganhou da Aparecidense no Maracanã por um magrinho 1-0. Vai ter que decidir a vaga lá na casa da Aparecidense e com essa vantagem de apenas um gol. O Internacional ganhou do Maracanã por apenas 1-0 dentro do Beira-Rio e também vai ter que decidir a classificação fora de casa. O Fortaleza jogou fora de casa contra o Retrô, empatou por 1-1 e estava perdendo o jogo por 1-0. E o Maringá recebeu aí a equipe do Atlético Mineiro. O Maringá, que foi vice-campeão paranaense, empatou o jogo por 2-2. Agora o Galo decide lá na Arena MRV a classificação e o São Paulo, no Morumbi, venceu a equipe do Náutico por 2-1, tá? Os jogos que faltam acontecer dessa primeira rodada da terceira fase, nós temos os seguintes jogos. Amanhã, 4 da tarde, Operário e Vasco. Temos também hoje, lá no Mangueirão, Paysandu e Bahia. Temos também hoje, Botafogo e Capital no Newton Santos. Brusque e Atlético Paranaense amanhã na Arena Joinville. E, caminhando para o final, Botafogo da Paraíba e Flamengo vai acontecer amanhã às 8, assim também como Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB. E aí fechando os confrontos, hoje tem Novo Horizontino e Corinthians. Novo Horizontino tá incomodando aí, fazendo um trabalho legal na Série B. Criciúma e Bragantino também amanhã. CSA e Grêmio hoje no estádio Rei Pelé. Dos resultados que eu te passei aqui, algum te surpreendeu? E qual é a sua expectativa para a partida entre Vasco da Gama e Operário amanhã? Aproveitando, falando já da partida entre Vasco e Operário, tá passando para vocês na tela algumas imagens. O Vasco primeiro foi direto para a capital do Paraná, que é Curitiba, treinou no CT do Coritiba e agora tá viajando para Ponta Grossa. Então o Vasco fez base em Curitiba e hoje agora tá chegando à noite lá em Ponta Grossa pro duelo, tá bom? Inclusive temos algumas novidades. O atleta Tietê, que ficou fora de alguns jogos, está de volta, assim como o Adson, que ficou fora da lista de relacionados da última partida, também viajou com a delegação. Então temos um Vasco mais completinho. O Paê, por hora, segue fora, assim como o Maurício Lemos, tá bom? Então informações importantes. E esse jogo será o reencontro de Vasco, Operário, Germano Kruger e o Alex Teixeira. E aí, será que o Teixeirinha apronta mais uma no Germano Kruger? Enquanto o Paê tá de fora, por hora, quem tem sido ali o reserva imediato na vaga do Felipe Coutinho, quando o Coutinho é substituído, é o Alex Teixeira. Já pensou? Coutinho substituído, Teixeirinha entra, mete mais 2 gols aí e ajudar nessa classificação aí. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e queria ouvir um relato seu. Você lembra desse jogo, Vasco e Operário? Qual é a lembrança que aquela partida te traz? Cara, foi loucura. Foi loucura aquele dia lá. Cara, mas meu Deus do céu, mano, o que eu fiquei bolado aquele dia, o que eu xinguei aquele time, era uma época que eu tava fazendo live ainda durante os jogos. Cara, foi engraçado, mano. Foi bem engraçado essa resenha aí, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários. Dito isso, minha galera, vamos virar a chave agora e vamos trazer outras informações. O Dimitri Payet teve agora, já de maneira oficial, o seu contrato estendido até o dia 31 de julho. Pô, Dieguinho, o Vasco renovou o contrato dele? Não. Ele, quando foi contratado lá em agosto de 2023 pelo Paulo Brax, pelo Vasco, né? Quem fez a transação foi o Paulo Brax, ele fechou um contrato de 2 anos. Ele chegou em agosto, né? O contrato dele terminaria aí em julho de 2025, completando 2 anos de contrato com o Vasco. Porém, à época, o visto dele de trabalho, o passaporte, não lembro agora qual dos 2 documentos, ele tinha prazo de validade expirando antes do período que ele tinha de contrato com o Vasco. Então foi feito um contrato para a federação, para as federações, ali até 31 de maio, olha, até o dia 5 de maio, que era quando de fato ele tinha validade no visto, né, ou na carteira de trabalho. Acho que a carteira,
Eu não vou lembrar agora se é o visto ou se era o passaporte. E aí, ele de lá pra cá, nesses anos morando no Vasco, ele renovou, né, esse documento e agora, próximo aí do término do contrato, foi feita a atualização. Mera formalidade e o contrato dele agora está público aí lá no Bira da FERJ até 31 de julho. Então não é que houve uma extensão do contrato, não. Só foi colocado dessa forma num primeiro momento por uma questão meramente burocrática, tá? Então o Payet tem aí mais 3 meses com a camisa do Vasco. Maio inteiro, junho inteiro e julho inteiro. Tô curioso, inclusive, caso o Fernando Diniz seja contratado, qual é a visão do Fernando Diniz para o Payet? E eu tenho certeza que ele vai tentar recuperar o Payet e tá arriscado o Fernando Diniz ser uma reviravolta aí na vida e na história do Payet dentro do Vasco, tá? Se ele topar reduzir drasticamente o salário dele, o Diniz conseguir mexer com o brilho dele e ativar ele de novo, pode ser que a gente veja um Payet esticando esse contrato até o final do ano e passando a ser alguém mais importante dentro do Vasco. Tô curioso para ver isso aí, lembrando que a negociação ainda não tá fechada, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Galera, outro tema também importante, eu não aguento mais, isso tá me irritando num nível absurdo, mas vamos trazer a realidade dos fatos aqui. Se eu não me engano, já pela 3ª vez, o julgamento envolvendo aí o Vasco e a 777 foi adiado. Tá? O julgamento estava previsto agora, deixa eu só pegar a data aqui certinha. O julgamento estava previsto para agora dia 4 ou dia 5. Deixa eu pegar aqui. O julgamento estava marcado para o dia 7 de maio e foi de novo retirado de pauta. Tá? Até quem trouxe a informação foi o companheiro Maca Vasco, dando os créditos para ele aqui. E agora não tem data. Tá? A primeira vez eles trocaram de advogado, não tinha quem representasse, pediu para adiar. Aí a segunda vez de novo, o escritório que representava ele renunciou o caso, pediram para adiar. Já é a 3ª vez já que o caso está adiado e não temos nem data. Enquanto isso, o Pedrinho segue tocando, o clube, por outro lado, cara, a gente não tem uma definição. Eu quero que esse mérito seja julgado logo, que eu acredito que mais uma vez a sentença vai ser dada favorável aí ao Pedrinho e ao Vasco, mas enquanto você não tem essa decisão, aí fica o Vasco gerido aí pelo presidente Pedrinho e pelo associativo através de uma liminar, que pode cair a qualquer momento, tá? Então assim, cara, é um negócio irritante, eu particularmente já não gosto muito de acompanhar coisas extra-campo, confesso que me irrita um pouquinho, mas é isso. Para fechar, queria trazer para vocês aqui um detalhe importante, tá? O novo treinador do Vasco vai ter uma missão meia árdua aí. Por quê? Um treinador novo precisa de tempo com os jogadores e com o elenco para trabalhar o time, para ele implementar as ideias dele. E o novo treinador não vai ter tempo de trabalho. O Vasco agora, dentro do mês de maio, ele vai fazer 10 jogos. Dá cravado uma média de uma partida a cada 3 jogos. Pra gente que é torcedor, ou pra mim que produz conteúdo e sou torcedor também, maravilha, jogo, tem jogo pra ver, tem jogo pra comentar, tem novidade acontecendo por causa dos jogos. Agora, pros atletas e pro treinador, não é bom. Vamos aqui a sequência. 1º de maio, que é hoje, então o novo treinador não vai ter esse problema aqui, esse jogo ele tá fora, mas o Vasco joga amanhã, 1º de maio, contra o Operário, joga dia 4 com o Palmeiras lá em Brasília, dia 7 de maio, Puerto Cabello lá na Venezuela pela Sul-Americana, 10 de maio, pega aí a equipe do Vitória lá em Salvador. Dia 13 de maio, o Vasco pega o Lanús lá na Argentina. 17 de maio, Fortaleza, São Januário. 20 de maio, Operário, São Januário. 24 de maio, Fluminense, Maracanã. 27 de maio, Melgar, São Januário. 31 de maio, Bragantino. Agora de cabeça eu não lembro se esse jogo é em casa ou fora. Então, essa é a sequência de jogos do Vasco. Apenas uma vez aqui, dentro desses jogos, vai ter um intervalo de 4 dias, que é do jogo do Operário para o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense é dia 20 e o jogo do Operário é dia 20, o jogo do Fluminense é dia 24. E depois fecha ali na sequência do dia 27 contra o Melgar e dia 31 contra o Bragantino. De resto, 1, 4, 7, 10, 13. Então aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3. Aí aqui do 17 por 20 também
Do 13 pro 17 você tem 4, do 17 pro 23, e aí fecha 24 para 27, 3, e a última sequência do 27 pro 31, 4 dias, tá? Então o novo treinador vai ter essa batida de jogo e jogo com viagem, né? Argentina, Venezuela, Salvador, Distrito Federal, tem uma renca de viagem aqui, Paraná, que no caso é esse jogo de hoje aí. Enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, beleza? Respondendo agora o quiz do Futebolaço, essa aqui é a camisa de goleiro do Vasco da temporada 2011-2012, tá? Não é a camisa do título da Copa do Brasil de goleiro, tá? Esse uniforme aqui foi lançado no Campeonato Brasileiro, tá? A galera confunde muito essa camisa, que não é a camisa do título da Copa do Brasil. Tem uma camisa exatamente igual essa aqui, uma branca e uma preta. É a camisa que o Vasco usou no Brasileiro de 2011, já vinha com pet de campeão, porque a gente era o campeão da Copa do Brasil. E naquela Libertadores de 2012, que o Diego Souza perde o gol contra o Cássio, também é essa camisa. E essa camisa de goleiro tinham duas cores. Esta amarela aqui, do Fernando Praz, e tinha uma vinho de Portugal. Inclusive, essas duas camisas chegaram ontem para mim pela lojinha do Futebolaço na etiqueta. Essa camisa de 2011, 14 anos, chegaram 3 peças na etiqueta. Essa e a vermelha dessa que eu segurei para mim, e tem uma G, né, de 2010, da temporada anterior, também na etiqueta, que está disponível para venda lá na lojinha do Futebolaço, tá? Recomendo vocês aí lá no meu perfil pessoal agora, Dieguinho Futebolaço, eu fiz um unboxing, abri a caixa com os 28 itens que vieram dentro dessa caixa, explicando ali modelo por modelo. Você pode de repente já até ver alguma coisa que te chama a atenção e me chama lá na lojinha do Futebolaço para concluir a tua venda, tá? Inclusive aqui na descrição do vídeo tem o link aí da lojinha do Futebolaço. Então quem quiser adquirir camisa do Vascão, se tiver alguma camisa legal, bacana tua para vender também, chama a gente lá, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui, ó. Link da lojinha do Futebolaço tá aí, vai lá, dá uma olhada, dá uma passagem no nosso feed, tu vai se assustar. A quantidade de camisa rara que bate na mão da gente é piada, tá? Lojinha aí de produtos de antiguidade aí, ó, de futebol do Vascão, é com a gente. Tamo junto! Intruso, fuga do marido e festa em bar. Os relatos de quem assistiu à virada do Vasco contra o Operário. Já houve histórias de quem assistiu à virada por 3-2 marcante no Germano Krüger na Série B de 2022, jogo fundamental para o acesso vascaíno. O Vasco enfrenta o Operário PR nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, local que ficou marcado na memória dos vascaínos por uma das viradas mais importantes do time nesta década. Na luta pelo acesso em 2022 na Série B, Alex Teixeira marcou 2 gols em 6 minutos e deu a vitória por 3-2, decisiva no campeonato, ao clube de São Januário. Em Ponta Grossa, o GE recolheu relatos de alguns torcedores do Vasco que acompanharam a partida no estádio. Teve vascaíno de intruso na torcida do Operário que teve que ficar em silêncio na comemoração, teve esposa que foi escondida do marido para o jogo e até bar que abriu de madrugada para receber a festa pós-jogo. O contexto era importantíssimo para o Vasco. A partida valia pela 33ª rodada da Série B, e o clube carioca ocupava a 4ª posição da tabela. No entanto, o time vinha de 8 derrotas fora de casa. O duelo contra o 18º colocado era fundamental para o time encerrar o jejum de vitórias como visitante e para se manter no G4. Fui de avião e, com os amigos, alugamos um carro e fomos para Ponta Grossa com expectativa total de derrota. O Vasco não vencia ninguém fora de casa. E em uma reta final de Série B, isso faz diferença. Acho que se o Vasco perde esse jogo, não subiria, disse Eugênio Brito, torcedor que saiu do Rio de Janeiro para ver o jogo, que completou. Quando empatou, deu aquele alívio, um ponto de vantagem que seria importante contra o Sport. Só que o Alex Teixeira conseguiu virar o jogo. Foi uma maluquice, me pendurei no alambrado. Sabia que aquele sofrimento de Série B teria passado, e voltaríamos ao nosso lugar, de onde não deveríamos ter saído. Foi uma sensação única. Diante do cenário decisivo, vários torcedores fizeram de tudo para vir ao jogo. Daniele Fernandes, torcedora carioca, saiu do Rio de Janeiro fugindo do então marido e foi para Ponta Grossa ver a partida entre Operário e Vasco.
Eu resolvi sair do Rio de Janeiro para ir lá para Ponta Grossa para assistir a Operário e Vasco. Sabendo que o time já tinha perdido em São Januário para eles por 2-0, mas fui lá me arriscar, mesmo sabendo que o meu marido na época não queria que eu viajasse para ver time de futebol. Eu fui assim mesmo arriscando. A única coisa boa que eu tinha aqui era o casamento, Rio Daniele, que não levou nem o telefone para tirar fotos, escondida do ex-marido. Já Carlos não teve que fugir de ninguém. O jovem torcedor do Vasco é de Ponta Grossa e recebeu o convite de um amigo que havia ganhado ingressos para a partida, mas no setor do Operário. De intruso na torcida adversária, disfarçado de torcedor do time da casa, viu os 2 gols de Alex Teixeira sem esboçar reação. Eu tive que ir na torcida geral do Operário, mesmo sendo vascaíno. Começou meio tenso, admito. Mas depois, quando começou a fazer gol, foi a melhor sensação do mundo. Só não podia comemorar. No primeiro gol, achei que o VAR ia anular. Sendo bem sincero, dei um sorrisão, mas o corpo ficou paradinho, quietinho. Todo mundo do meu lado xingando muito, e eu quietinho rindo por dentro, revelou Carlos, que verá o jogo desta quinta-feira no setor do Vasco. O pós-jogo foi de festa em toda a cidade de Ponta Grossa para os vascaínos, e em alguns lugares não teve hora para acabar. Foi o caso do torcedor Roberto Júnior, mais conhecido como Juninho, ou como o influencer vascaíno Machão da Gama. Do lado de fora do estádio, um torcedor reconheceu Juninho e prometeu que se o Vasco ganhasse, iria abrir o bar dele após a partida para os torcedores vascaínos comemorarem. O torcedor manteve o otimismo mesmo com a derrota parcial e cumpriu a promessa após a virada. Ele falou que se o Vasco vencesse o jogo, eu e meus amigos iríamos para o bar dele. Por coincidência, dentro do estádio ficamos um do lado do outro. Enquanto o Operário estava vencendo o jogo, esse cara o tempo todo do meu lado falava o Vasco vai virar. Deu 42 minutos de jogo, e ele falando isso. Pensei que ele era maluco, como aquele time horrível ia virar. Disse Juninho, que completou. É até um pouco constrangedor de falar, mas na hora que o Vasco vira o jogo, eu comecei a chorar. Como se tivesse saído um prédio das minhas costas. Sensação de alívio, tudo misturado. Lembro depois que passou aquela adrenalina, eu fiquei pensando, nossa, chorei numa virada na Série B, pelo amor de Deus, brincou. O dono do bar, obviamente, cumpriu a promessa e levou até os torcedores do Operário para o local. Veio a virada e fomos para o bar desse cara. Foi até mais uma galera também que torcia para o Operário. Eles estavam desolados, o time acabou caindo nessa temporada, mas ficamos até umas tantas da manhã. Foi uma resenha legal. Agora, longe do sofrimento da Série B e com a esperança de ir longe na Copa do Brasil, alguns torcedores que estiveram na Batalha de Ponta Grossa em 2022 estarão novamente no Germano Krüger para apoiar o Vasco. É o caso de Alan, de Foz do Iguaçu, e Valdo, de Curitiba. Na hora do jogo, lembro que liguei para o meu irmão que estava em casa, vendo o jogo com delay. Ele atendeu, e eu estava comemorando a virada. Ele sem entender só começou a gritar pela ligação também até o gol aparecer na televisão, contou Alan. Eu e meus amigos estaremos lá de novo. Não estou muito animado, não. Eu acho que o resultado mais provável é o empate. Mas a vitória é muito bem-vinda, é claro. Estou um pouco pessimista com o que o Vasco vem mostrando nos últimos jogos. Vamos ver se com o Felipe melhora e fazemos uma grande partida. Vasco e Operário se enfrentam nesta quinta-feira, às 16 horas, de Brasília, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O jogo de volta será no dia 20 de maio, em São Januário.